Shalom Brahá, meu nome é Nelson Horta, esse é o canal Torá Beanus, canal dedicado ao estudo da Torá, visando alcançar o coração e a alma, não só dos descendentes dos judeus forçados da Inquisição, mas a sua alma, para que você possa enxergar um pouco mais alto, um pouco mais profundo daquilo que se fala ou se comenta por aí. De leigo para leigo, nós vamos crescer junto. Que Deus nos abençoe. Nós estamos hoje terminando o livro de Gênesis, com a Parashá Vai-ri, né, e viveu, que é no capítulo 47, versículo 28, até o final do livro, no capítulo 50. E a Haftará de Vai-ri, 1 Reis 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Que a gente possa entender a diferença de riqueza e de realeza, e que a nossa alma possa se levar com isso. Começando Gênesis 47, 28. E viveu Jacó na terra do Egito 17 anos, e foram os dias de Jacó anos de sua vida 147 anos. E chegaram os dias de Israel para morrer, e chamou seu filho José e disse: Se rogo, achei graça a teus olhos, põe rogo tua mão debaixo de minha coxa, e farás comigo caridade e verdade. Rogo-te, não me sepultes no Egito. Quando eu dormir com meus pais, me levarás do Egito e me enterrarás em sua sepultura. E disse: Eu farei como disseste. E disse: Jura-me. E jurou-lhe, e curvou-se Israel sobre a cabeceira da cama. E foi depois daquelas palavras, disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. E tomou seus 2 filhos com ele, a Menaxé e Efraim, e anunciou a Jacó e disse: Eis que teu filho José vem a ti. E esforçou-se Israel e sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou. E disse-me: Eis que eu te farei frutificar e te farei multiplicar, e te farei por multidão de povos, e darei essa terra à tua semente depois de ti, para a possessão eterna. E agora teus 2 filhos nascidos a ti na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, serão meus. Efraim e Menaxé, como Ruben e Shimon, serão para mim. E os que gerares depois deles para ti serão. Pelo nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. E eu vindo de Padã, morreu a Rachel na terra de Canaã, no caminho, faltando ainda um trecho de terra para chegar a Efrata. Enterrei-a lá no caminho de Efrata, essa é Betlehem, ou seja, Belém. E viu Israel os filhos de José e disse: Quem são esses? E disse José a seu pai: Meus filhos são eles, que Deus me deu aqui. E disse: Traze-mos, rogo-te que os abençoarei. Os jovens estavam na época, na fase dos 20 anos, mais ou menos. E os olhos de Israel se escureceram com a velhice, não podia ver, e os fez chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E disse Israel a José: Não imaginei ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver também tua semente. Tirou José dos seus joelhos e prostrou-se em terra. E tomou José a ambos, Efraim à sua direita, da esquerda de Israel, e a Menaxé à sua esquerda, direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Estendeu Israel à sua direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, e ele era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Menaxé. Dirigiu com entendimento suas mãos, apesar de ser Menaxé o primogênito. E abençoou José e disse: O Deus diante de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até hoje, o anjo que me salvou de todo mal, abençoe os jovens, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem como peixes muito no meio da terra. É interessante que aqui ele abençoa os meninos, fazendo essa bênção a eles, mas o versículo fala: e abençoou a José. Ou seja, o pai, quando gera filhos sábios, não simplesmente que ele gera, né? Ele os educa para ser dessa forma. A bênção vem sobre ele. Porque a grande honra de um homem é fazer seus filhos melhores do que ele. Versículo 17. E viu José que colocava seu pai a mão direita sobre a cabeça de Efraim e pesou seus olhos. E levantou a mão de seu pai para tirá-la de sobre a cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Menaxé. E disse José a seu pai: Não é assim, meu pai. Pois este é o primogênito, põe tua direita sobre a sua cabeça.
recusou seu pai e disse: sei, meu filho, eu sei. Também ele será como um povo, e também ele aumentará, porém, seu irmão menor aumentará mais do que ele, e sua semente será uma multidão de nações. E abençoou naqueles dias, dizendo: por ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Menaxê. E pôs Efraim antes de Menaxê. É interessante isso porque nós não temos hoje ainda esse crescimento da descendência de Efraim. Há muitas teorias falando que os judeus forçados, que os Bnei Nussim, ou mesmo os Bnei Noa, são descendentes de Efraim, mas isso não é a verdade, porque são descendentes de todas as tribos. Então, isso ainda é uma profecia para se cumprir, que nós devemos esperar. E disse Israel a José, versículo 21, eis que eu morro, e estará Deus convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. E eu te dei uma parte mais sobre teus irmãos, que tomei da mão de Morreu como espada em meu arco. Ou seja, José vai receber a parte do primogênito. Como nós já explicamos em outros vídeos, Rubem perdeu isso pelo fato de ter se deitado com a concubina de seu pai, isso com 17 anos. Mas só agora, com 70 e tantos anos, é que o pai dele vai revelar. Mas nós vamos chegar e comentar sobre isso. E José, na sua fidelidade, onde quer que ele foi, ele se mostrou fiel, ao contrário do seu irmão mais velho. Então ele recebe o direito da primogenitura, ou seja, a bênção da primogenitura. Capítulo 49. E chamou Jacó seus filhos e disse: juntai-vos e anunciarei o que vos acontecerá no fim dos dias. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e princípio de minha potência, proeminente em dignidade e proeminente em poder. Como te apressaste como as águas, não terás estas vantagens, porque subiste a cama do teu pai, e então profanaste o seu leito. Aqui realmente foi revelado para ele. Porque durante a vida dele toda, ele agiu como uma pessoa sem senso. Rubem, embora tentasse ser justo, tentou proteger José quando os irmãos julgaram no poço, mas as atitudes de Rubem, vendo, por exemplo, quando eles tiveram que voltar e trazer Benjamim para José poder vê-lo, eles não sabiam que José ainda era o grão-vizir, ele falou para o pai: não, eu vou te dar 2 dos meus filhos, você mata eles se não trouxer Benjamim de volta. E Jacó nem olhou para ele, ou seja, porque ele mostrou uma imaturidade, uma incompetência, realmente, embora nessa fase ele tivesse mais de 40 anos, tivesse aí quase 60 anos de vida, exatamente, mais de 60 anos de vida, ele não tinha mostrado essa maturidade que era necessária ao primogênito. Então Jacó aqui dá o veredito final. Rubem vai ter bênção, nós vamos ver que a bênção de Moisés para ele na entrada da terra é uma bênção de prosperidade, de vida longa, mas é como que fosse uma das tribos. Versículo 5. Shimon e Levi, irmãos, instrumentos de violência são suas armas. Em seu segredo não entre minha alma, nem em sua assembleia se una minha honra. Porque na sua ira mataram homens, e com a sua vontade quiseram desarraigar um boi. Maldito o seu furor que é forte, sua ira que é dura. Dividi-los-ei em Jacó, espalhá-los-ei em Israel. Aqui nós temos uma coisa terrível. Se Shimon e Levi quisessem realmente só vingar a honra da sua irmã, quando eles atacaram Sherem e mataram todos os homens, eles não teriam escravizado as pessoas e nem tinham tirado os despojos daquela tribo toda. Quando eles fizeram a armadilha para Sherem, e seu pai Hamor, para eles se circuncidarem, eles planejaram uma coisa muito bem feita. Então eles tinham uma intenção não simplesmente de vingar a irmã, mas eles queriam realmente os despojos da riqueza daquele povo. Então Jacó lança sobre eles o castigo da sua justiça. Ele fala: vocês vão peregrinar em Israel. Agora há uma coisa maravilhosa que Levi, no caso do bezerro de ouro, ele transforma essa maldição em bênção. Ou seja, a palavra de Jacó se confirma. Shimon vai receber terra,
Mas quando Moisés vai abençoar todas as tribos, ele não abençoa Shimon, né, a Simão. E Levi, pelo fato de ter abrido mão até do relacionamento com parentes, porque eles vão para o lado de Moisés e matam todos aqueles que eram os cabeças, no caso da adoração do bezerro de ouro. Eles restauram o seu relacionamento com Deus e o relacionamento da sua bênção. E essa pseudo-maldição que Jacó lança sobre ele, de ser espalhado em Israel, ele é espalhado em Israel, mas para poder ensinar a Torá, e dentro da sua tribo sai a pessoa mais importante do reino, que é o Cohen Gadol, ou seja, o sumo sacerdote. Então a palavra de Jacó se cumpre, mas de uma forma maravilhosa para abençoar toda a tribo. Então aqui nós tocamos numa coisa muito séria, que é a chamada maldição hereditária. Isso aqui aconteceu 210 anos, na verdade 250 anos, porque foram 210 anos de Egito, mais 40 anos de deserto. Então isso vai acontecer, essa restauração vai acontecer 250 anos depois. Ou seja, havia essa maldição, mas pelo fato da atitude da tribo, dos líderes da tribo, de se pegar a Moisés, porque esses líderes eram o próprio Moisés e Arão, mas os outros cabeças os seguiram, estiveram com eles, aquilo foi restaurado e transformado em bênção. Simão não, você não vê Simão falar nada na Torá toda. Ele não se pronuncia, se fala das suas atitudes. Então esse silêncio faz com que seja uma tribo em silêncio também. Era uma tribo muito grande, recebe uma boa terra, mas nunca há proeminência de Shimon. Então nós temos que entender que as nossas atitudes que nós tomamos hoje em nossas vidas refletem na nossa descendência por séculos. E se você é uma pessoa de proeminência e aquilo que você faz deixa alguma marca, isso vai deixar uma marca indelével na sua descendência, seja ela boa, seja ela má. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós não fazemos. E não adianta, o que quebra essas maldições são as atitudes contrárias. Levi matou para poder lavar a honra e ter dinheiro. Depois ele mata para lavar a honra de Deus. Então estou falando que você tem que matar alguém, porque o parente seu anterior matou. Não é isso, mas a grandeza de Levi na época, ou seja, porque ele não se importou de ser até o seu sogro ou seu genro, né, como diz Moisés, que ele foi digno de ensinar a Torá a toda a tribo, em todos os tempos. Quando nós fazemos uma atitude correta, o alcance da atitude correta é muito maior que a má atitude. Embora o resultado do mal seja mais rápido, porque nós vivemos num mundo que, aqui falando para o cristão, que o próprio Jesus, Yeshua, fala que o mundo jaz no maligno, e é verdade. Ou seja, nós estamos num nível de ocultação. Então as coisas da carne, as coisas naturais, andam mais rápido. Então quando você faz uma atitude ruim, não boa, ou seja, uma atitude carnal, pelo fato do natural ser proeminente, ele anda mais rápido. Agora, a recompensa da boa atitude, ela vai corrigir a estrutura da coisa não boa, do mal. Então, primeiro tem que haver uma correção para depois vir a consequência dela sobre nossa vida. Por isso que o bem, você pode dizer, demora mais, mas ele é muito maior e mais duradouro e muito mais poderoso. Porque, como diz quando Moisés se encontra com o Senhor no deserto, no caso ele é escondido na rocha e passa a glória diante dele, ou seja, tudo isso é uma metáfora. Mas qual que é a oração que o próprio Espírito de Deus ensina a Moisés a falar? Ele fala que o Senhor concede, o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações, mas concede misericórdia e graça até 2.000 gerações daqueles que o amam e andam nos seus caminhos. Então,
a extensão da maldição é muito menor que a extensão da bênção. Por isso que às vezes você vê filhos de pais santos que não são tão santos assim, sendo muito abençoados. Exatamente por causa disso. Não que as atitudes deles não vão ser requisitadas, mas a bênção, a correção do pai, ou seja, a pessoa ser correta, derramou sobre o filho uma bênção muito grande, como é o caso aqui de Jacó abençoando os meninos e a bênção sobre José. Mas agora nós vamos ver uma comparação tremenda. Vamos continuar lendo. Versículo 8. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, prostrar-se-ão a ti os filhos de teu pai. Judá é filhote de leão, te livraste da presa, meu filho. Curva-se, deita-se como leão, quem o levantará? Não se tirará poder de Judá, nem avalo de comando dentro de seus pés, até que venha Shiló, e a ele a reunião dos povos seguirá. Amarrando a vide o seu burrinho, e a cepa de videira o filho da jumenta. Lavará no vinho sua roupa, e no sangue das uvas seu manto. Vermelho de olhos mais do que o vinho, branco de dentes mais do que o leite. Judá é a personificação da resiliência, a personificação do autotratamento, do auto-julgamento e do resultado de se corrigir. Isso é o rei. Por isso que Judá recebe o cetro, que ele fala que te livraste da presa, meu filho, ou seja, ele mesmo se esforçou para corrigir sua vida. Esse é o grande exemplo. Nós vamos ver que José recebe toda a bênção de riqueza e de prosperidade, ou seja, a bênção do primogênito pela sua fidelidade. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com seu pai, fidelidade com tudo que vai nas mãos dele. Ele age de forma fiel. Mas Judá vai a coisa mais alta ainda. Ele busca a cura de si mesmo. Quando eles lançaram José fora, venderam José, Judá não conseguiu conviver com seu pai e deixou a tribo. Diz a Torá que ele baixou, ele desceu para Adulão. E depois de tudo que aconteceu, perdeu os filhos, passou a vergonha de ter o filho com a nora e tudo mais, ele entendeu o que é enganar. Ele entendeu o que é perder um filho. Seu pai perdeu um filho, ele perdeu 2. E o filho de Jacó era um homem justo, chamado Sadiq. Os filhos dele eram perversos, porque a alma dele havia agido com perversidade. E o seu filho que vai dar sequência à sua linhagem, Pérez, ele vem da nora. Então Judá foi tratado e foi envergonhado de uma forma tão grande, mas ele não ficou por baixo por causa disso. Ele viu isso como tratamento da sua alma e promoveu essa cura dentro de si mesmo, aceitando e corrigindo a si mesmo e acertando os seus passos. E aí ele volta, ele sobe de novo à tribo do seu pai. E quando ele encontra com José e vê realmente o sofrimento agora, porque ele era fiador, ele falou com o pai dele, se o menino não vier, eu vou pecar contra o Senhor toda a minha vida. Aqui ele sente realmente o peso disso. E ali ele abre, porque ele era um homem rico, ele era um sheik. Judá ali estava com mais de 60 anos. E ele fala para José, sem saber que ele é José, deixa o menino ir embora, eu vou ficar no lugar dele, eu vou ser seu escravo. Porque ele não queria magoar o pai de novo, magoar o pai mais ainda. A partir dali, Judá não é proeminente mais em nada, só se fala dele. Ele foi mandado para poder arrumar as terras de Goshen para o pai morar e tudo mais, e recebe sua bênção, e não se fala mais de Judá, porque ele completou da mesma forma como Abraão, depois do atamento de Isaac, ou seja, a tentativa de sacrifício de Isaac, ele não se pronuncia mais, porque ali foi seu último teste. Aqui Judá, ele deita como leão, ou seja, ele é o rei agora.
Ninguém vai levantá-lo, ninguém vai tomar dele. Ele é o rei, a descendência de Judá, ou seja, a correção, voltando aqui à situação da maldição hereditária. Judá corrigiu na sua própria vida a sua maldição. E derrama bênção sobre toda a sua descendência, até a vinda do Mashiach, até que venha Shiló. Então nós estamos falando de uma coisa maravilhosa, que é entender que as suas atitudes vão deixar eco nas gerações seguintes. Aqui que nós temos que focar a nossa vida, no seu dia a dia, sabe? E ser resiliente, em buscar a realeza. Lógico, você tem que buscar riqueza. É uma obrigação nossa, porque você é rico para poder ajudar os outros. Você ganha muito para poder viver bem e ajudar aqueles que não vivem bem. Esta é a lei espiritual. Nós temos que entender isso. Você não se enriquece, você não ganha, você não ganha o suficiente só para você. É egoísta a pessoa que só pensa em si mesma, mesmo que o seu ganho seja pouco. Porque ele pensa, eu quero ter meu carrinho, quero ter minha casinha, sempre um hino. E a sua vida também é um hino. É uma vidinha, é medíocre. Por mais dinheiro que você possa ter, sua cabeça não abre, você não entende as coisas espirituais, porque você só pensa em você. Porque ninguém alcança, se eleva ao nível espiritual verdadeiro, ou seja, de amplitude do pensamento de Deus, se você não se importa com o próximo. Se você não tem realmente vontade de ajudar o próximo, só pensa em você, em ter, e às vezes não tem nada. Às vezes você pode ficar até muito rico ou rica, mas na verdade você é um pobre miserável. Porque tudo você vai deixar aí. Agora, se você pensa só em você ou na sua descendência imediata, que nome você vai deixar? Que herança você vai deixar para os seus netos, bisnetos e todos mais? Provérbios fala que o homem de bem deixa herança para os netos, não só financeira, mas principalmente de nome e de honra. É o caso de Judá. José recebe a benção, olha só a benção de José. Vamos ver Zebulun. Zebulun, portos de mares será sua terra. Encontrar-se-á em portos de navios, seu término será perto de Sidom, a terra de onde é a tribo de Zebulun. Isahar, burro ossudo, deitado entre fronteiras. Viu que o descanso era bom e a terra deleitosa. Sujeitou seu ombro à carga e serviu o tributo. Esse tributo, essa carga é a carga da Torá. Dentro da família de Isahar saíram grandes cabalistas, grandes rabinos. Da mesma forma como Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente sobre o caminho, vibra na vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro para trás. Tua salvação espera, Deus. Ou seja, Dan é juízo. A palavra Dan quer dizer juízo. Então os grandes juízes do Sinédrio vieram da tribo de Dan. Gad, legiões sairão dela e elas voltarão pelos mesmos caminhos. De Asher, seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naftali, gazela solta, ela dará belas palavras. Olha só o que fala de José. Filho frutífero será José, filho frutífero junto à fonte. Moços andaram sobre a muralha para vê-lo e o amargaram, e os inimizaram com ele e o torturaram, donos de flechas. Fixou-se com força o seu arco e ornamentaram com ouro suas mãos por parte do Deus Todo-Poderoso de Jacó, do pastor do pai e dos filhos de Israel. O Deus de teu pai que te ajude, o Todo-Poderoso te abençoe. Bênção dos céus do alto, bênção do abismo que jaz debaixo, bênção de pai e mãe. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos dos meus progenitores até o término das colinas do mundo. Elas serão sobre a cabeça de Yosef, sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ou seja, a bênção de José é maravilhosa, mas é uma bênção terrena. Embora nós estamos falando bênção do alto, bênção do abismo, mas é uma bênção de prosperidade terrena. A tribo de José tem que ser dividida em duas, porque em número ela era maior do que a de Judá, e isso poderia trazer problema para o reinado de Judá. Então eles são divididos. E são um poder e algo que nós vamos ver para frente ainda, são profecias que ainda não se concluíram.
Mas o que nós devemos buscar realmente é a realeza. Devemos buscar com todas as nossas forças poder prosperar, como eu falei, pela fidelidade, pela resiliência, pelo foco, pela correção das atitudes, né, por nos instruir, buscar sabedoria. Isso forma o tremendo do profissional, ou seja, o grande empresário, sabe, a pessoa que tem visão, entendimento, conhecimento, sabedoria. Mas isso tudo está ligado a esse plano. Existem mais 3 níveis acima da gente. Embora isso seja relacionado com eles, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a realeza, principalmente de se dominar, José foi obrigado a se curar. Ele foi jogado no poço, ele foi tirado do poço, ele foi levado para o Egito, ele foi vendido para Potifar, depois foi lançado no cárcere e depois foi tirado do cárcere para servir o faraó. Ou seja, nenhuma atitude dessas vieram de José. Ele foi forçado a fazer isso. Como ele foi jogado de um lado para o outro, ele teve sabedoria para agir e aprender com essa situação toda. Isso é um mérito tremendo. Ninguém toma isso dele. Mas Judá foi porque quis. Ele desceu, ele subiu, ele se colocou como fiador e ele se colocou como servo no lugar do seu irmão. Então nós chegamos naquele ponto em que Provérbios fala: mais vale o homem que se domina do que o homem que conquista uma cidade. Porque aquele que se domina, ele vai conseguir conquistar a cidade. Então aí está a diferença entre realeza e riqueza. Então nós devemos ser rei de nós mesmos. Nós devemos ser soberanos sobre a nossa parte ruim, ou seja, não boa, a nossa Yetzirah. Nós devemos saber, através do conhecimento da Torá, do entendimento da Torá, do ensinamento dela, conduzir nossas vidas e assim sermos reis, cada um de nós, sermos reis de nós e dos nossos lares. E assim poder trazer esse mundo a um nível mais alto, mais elevado. Que eterno Deus te abençoe e te guarde. Que levante seu rosto sobre ti. Que verdadeiramente levante o rosto sobre ti e ponha em ti a sua paz. E o abençoe muitíssimo. Shabbat Shalom. Tenha um bom Shabbat e um bom descanso.